Hello, everybody! Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, né? Então a gente está passando já da metade do nosso mini curso. Nós temos 11 aulas no total, certo? Então hoje eu falei para vocês que a gente ia ver o verbo to have, lembram? Porque embora ele não faça parte nem da regra geral, nem de nenhuma das outras regras, ele é a exceção, tá? Então, o verbo to have significa ter, ok? Vocês viram que eu já não tô mais aqui perdendo tempo na introdução, né? Eu já tô partindo direto pro conteúdo. Mas vocês já sabem, né? Dúvidas me enviem. Quem tá participando do grupo, as atividades estão no e-mail, as dicas diárias estão sempre nos close friends do perfil, right? E se você ainda não me conhece, segue no perfil da Wanderlust English. O link tá na descrição do vídeo, ok? Voltando então. To have significa ter, ok? Com as pessoas I, you, we, they, I have, they have, normal, ok? Já com he, she, it, a gente não só acrescenta S, a gente não encaixa em nenhuma das regras. Ele muda de have para has, ok? So, for example, I have a cat. He has a cat. He has 3 dogs. She doesn't have 1 cat. She has 6. They have 7 pigs on the farm. Does he have a horse? Então aqui vocês têm vários exemplos com o have nas pessoas normais, I, you, they, we, e na third person, na terceira pessoa. Então he, she, it, que é quando ele muda para has. Mas quando ele muda para has, na afirmativa. Porque a negativa a gente tem o do que vai para does, ou doesn't, e na interrogativa does também. Right? Então, I have a cat. Eu tenho um gato. He has 3 dogs. Ele tem 3 cachorros. She doesn't have 1 cat. She has 6. They have 7 pigs on the farm. Eu não traduzi anterior, ela não tem um gato, né? Ela tem 6. They have 7 pigs on the farm. Eles têm 7 porcos na fazenda. Does he have a horse? Ele tem um cavalo? Right? E para responder yes, he does, or yes, he has a horse, or no, he doesn't. Right? Vocês têm sempre as duas opções: short answer or complete answer. Ok? E agora nós vamos falar do tema principal dessa nossa aula, que são WH questions. O que são WH questions? São palavras usadas para fazer perguntas, tá? Ah, então ela só vai aparecer em perguntas? Não. Não caiam nessa, tá? Eu não vou agora explicar para vocês elas no meio de frase, enfim, porque a gente ainda tá num curso iniciante, tá? Mas é para vocês saberem que se vocês virem em algum lugar dessa forma, não tá errado, ok? O que acontece? Como elas iniciam a frase, normalmente a gente tinha que iniciar a pergunta com do ou does, right? Agora, essa WH question vem antes, ok? Então, vocês têm aí WH plus do or does, ok? Nós vamos aprender 4 hoje, tá? Tem mais, sim, mas a gente vai aos pouquinhos, right? O que acontece é que há muita confusão entre elas porque algumas são parecidas, ok? So, let's go. What, o que ou qual. Which, também o que ou qual. Where, onde ou aonde. No português a gente tem essa diferenciação, embora muita gente não saiba qual a diferença, mas no inglês não existe essa diferença, ok? E when, quando, ok? Eu vou já dar uma dica aqui. Já teve pessoas que me perguntaram se tinha algum macete
para diferenciar o where de when, porque eles são muito parecidos e um significa onde e um quando, tá? O que eu fazia para lembrar, logo que eu aprendi, foi que o where termina com vogal e onde também começa com vogal. Já when termina com consoante, quando começa com consoante. Era assim que eu fazia para lembrar de início, ok? So, what is the difference between what and which? Então, qual a diferença entre what e which? Ok? Os dois significam o quê ou qual. A diferença é a seguinte: which deve haver opções. What, eu vou pedir qual comida você gosta. E as possibilidades são infinitas, tá? Já which, eu preciso ter opções. Ou eu estou mostrando as duas opções, ou eu estou falando. Não precisa ser só duas opções, tá, galera? Se vocês estão num restaurante, vocês podem perguntar which dish do you prefer? Qual prato você prefere? Porque tem um número seleto de pratos, tá? Então, quando dá opções, quando tem opções verbais ou mostradas físicas, a gente usa which, ok? So, for example, what? What do you like to eat? What do you like to eat? O que você gosta de comer? Or, which do you like to eat? Pizza or hamburger? Então, qual você gosta de comer? Pizza ou hambúrguer? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com frases para essas WH questions. What? What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? O que você bebe de manhã? Which? Which color do you prefer? Blue or red? Então, qual cor você prefere? Azul ou vermelho? Aqui eu tô falando, certo? Mas eu posso pegar 2 lápis e pedir pra pessoa qual ele prefere, ok? Where? Where does she go at night? Where does she go at night? Onde ela vai à noite? When? When do you buy fruits? When do you buy fruits? Quando você compra frutas? Ok? Reparem aqui que a gente tem in the morning e at night, tá? A questão de preposição eu não vou abordar muito aqui com vocês, mas percebam que eu já fui usando várias e vou continuar usando, tá? Para vocês verem que in the morning, não at morning, e at night, não in the night, ok? Só uma observação, quem quiser anotar. Então, vocês têm ali algumas perguntas. O meu desafio para vocês, nessa aula, que é basicamente bem prática, na verdade, tá? Porque as WH questions são aprendidas praticando. Não adianta eu ficar aqui repetindo para vocês where significa onde, when significa quando, se vocês não aplicarem, tá? Então, vocês têm ali, vocês ganharam 4 perguntas, tá? Além de pausar, repetir toda essa coisa, respondam elas, tá? Essa aqui vocês não vão dizer what do you drink in the morning? Yes, I drink. No, I don't drink in the morning, tá? Essa vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Já abre o leque de possibilidades. What do you drink in the morning? O que você bebe de manhã? I drink coffee. Eu bebo café. Ou pode até fazer mais completa. I drink hot coffee with milk. Então, eu bebo café quente com leite. Right? Which color do you prefer? Blue or red? I prefer. Ok? Muita atenção na terceira, porque não é sobre vocês. É sobre ela. Sobre uma terceira pessoa, sobre uma pessoa imaginária. Então, vocês não vão dizer I go. É she goes. E aí o go tem uma regra específica porque ele termina em o. Então vocês já aproveitam para revisar da aula passada e praticar, que é o mais importante dessa aula aqui, ok? Now we have a dialogue. Então vocês têm um diálogo aqui que eu quero que vocês
Leiam, releiam, assumam personagens, como ficar melhor para vocês, ok? Então a gente tem Mike and Carol, ok? Eu vou ler para vocês porque eu quero que vocês peguem a pronúncia. Então, se vocês quiserem ir pausando para repetir, é ótimo, ok? Hello, Carol. Hi, Mike. How are you doing? I'm pretty good. And you? I'm doing okay. Mike, which drink do you prefer? Coke or lemonade? Oh, I prefer lemonade, but my sister loves Coke. Great, here it is. Thank you. What do you prefer? I prefer cold tea. Ok? E aqui vocês têm um vocabulário novo. Então vocês têm but, tá? Que significa mas. E ali as últimas duas palavrinhas, cold tea. Então, chá gelado. Ok? Olhando aqui, vocês também vão ter here it is. É uma fala da Carol. A terceira de baixo para cima. Então, great, here it is. Então, ótimo, aqui está. Ok? And now. E agora, então, essa é uma atividade guiada que eu quero que vocês façam, tá? O que vai acontecer? Eu vou trazer duas situações para vocês, de duas pessoas descrevendo sua manhã. Ok? Então, tem um exemplo e tem o vocabulary. Para que serve o vocabulary? Para aumentar o vocabulário de vocês e para caso vocês queiram usar no de vocês. Porque vocês também vão ter que escrever sobre a manhã de vocês. Ok? Então, a gente tem My name is Bonnie and I live in California. I wake up at 6 in the morning and drink coffee with milk. I go to work at 7:30 by bike, and I always eat a sandwich for lunch. Ok? Então ali vocês têm o vocabulary to wake up, acordar, work, trabalho, with, com, by bike, de bicicleta, always, sempre, for lunch, no almoço, ok? E assim vocês conseguem entender o texto, ok? Se por um acaso, eu não vou traduzir o texto, tá? Eu não acho que seja eficiente fazer a tradução do texto com vocês, tá? Se vocês acharem necessário fazer a tradução, façam. Mas eu não acho que seja um bom método. A minha ideia sempre é leiam, vejam o que vocês entendem e o que vocês não entendem, aí buscam, tá? Busquem o que vocês não entendem. And the next is, o próximo é Mariah's morning. Então é a manhã da Mariah. What's up? My name is Mariah. I'm 26 and I live alone in New York. I wake up at 5 and go to the gym. After the exercises, I go home and eat my breakfast. At 8, I start to work. Ok? Então, aqui também vocês têm a rotina dela de manhã, né? Vocês estão vendo que eu não tô botando um monte de detalhes, vocês não precisam dizer, eu vou pro trabalho e daí lá eu corrijo planilhas, eu analiso aquilo, eu mando e-mails, que se quiserem, tudo bem, tá? Mas são os pontos principais porque é o início, tá? Vocês estão começando a fazer isso agora, ok? Então não sejam tão duras com vocês. Exijam, mas caminhem conforme... Não dei o passo maior que a perna, ok? E aí vocês têm vocabulary. 26. Alone, sozinha. Gym, academia. After, depois. Breakfast, café da manhã. 8. To start, começar. Right? Então, vocês têm duas situações em que vocês vão ver se entendem, leem em voz alta. E aí, vocês vão criar a de vocês. Vocês vão escrever ali o parágrafo de vocês, de 4 linhas que seja,
contando qual é a rotina matinal de vocês. Right? Isso vocês podem me enviar por e-mail, ou enfim, se ficar mais fácil me enviar no direct. Fiquem à vontade. Ok? Essa foi a última aula em que a gente focou na terceira pessoa, tá? Ela vai estar presente sim nas outras aulas, porque é o que eu falei, os tempos verbais, eles compõem toda a nossa caminhada no inglês, porque pra gente ler texto, pra gente se comunicar, pra gente contar história, pra gente ouvir história, a gente vai ter tempo verbal pra saber quando aconteceu, né? Mas na próxima aula a gente vai iniciar outro, que é o passado. Então, como eu falo que eu comi, como eu falo que eu fui, que eu fiz, não que eu estou, que eu faço, né? Como eu falo eu trabalhei, ok? O passado é eu não diria mais complicado, mas ele tem mais detalhes, então talvez as aulas sejam um pouquinho mais longas, mas eu também vou dividir em duas, assim como eu dividi o Simple Present com I, you, we, they e third person. Eu vou dividir o Simple Past em duas também, right? Mas vai ficar tudo sob controle, a gente vai caminhando junto, eu vou indicando os sites para vocês, as coisas que podem ajudá-los, right? Não esqueçam de deixar o meu like. Vejo vocês na próxima aula. Kisses!